Por que os fogos de artifício são coloridos? Top 3 curiosidades rápidas. Primeira, as cores vêm de sais metálicos que emitem luz ao serem aquecidos. Segunda curiosidade, por exemplo, o estrôncio gera vermelho, enquanto o bário produz o verde das cores dos fogos. Terceira curiosidade, a mistura desses compostos cria efeitos visuais impressionantes. Por que as tartarugas vivem tanto tempo? Top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, elas têm um metabolismo muito lento, então reduz o desgaste dos órgãos. Segunda curiosidade, produzem enzimas que ajudam a reparar danos celulares ao longo de toda a sua vida. Terceira curiosidade, elas vivem em ambientes estáveis, com poucos predadores naturais. Então isso contribui também para que a tartaruga viva muito tempo. Por que os jogadores de futebol se aquecem antes do jogo? Top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, o aquecimento aumenta muito o fluxo sanguíneo nos músculos, assim reduz bastante o risco de lesão. Segunda curiosidade, melhora a flexibilidade e a coordenação, preparando o corpo para esforços muito intensos. Terceira curiosidade, ajuda os jogadores a se concentrarem e também mentalizarem o jogo, então ajuda bastante. Por que os carros de Fórmula 1 têm asas? Top 3 curiosidades rápidas, vamos ver. Primeira delas, as asas criam pressão aerodinâmica que mantém os carros aderidos presos ao chão em maior velocidade. Segunda curiosidade, sem as asas os carros poderiam perder o controle em curvas muito rápidas. Terceira curiosidade, também ajudam a equilibrar o peso entre a frente e a traseira do carro de Fórmula 1. Por que os jogadores de basquete são tão altos? Top 3 curiosidades rápidas, vamos ver. Primeira delas, a altura ajuda muito a facilitar para alcançar a cesta, fazer bloqueios e rebotes. Segunda curiosidade, jogadores mais altos têm maior envergadura, então ele consegue cobrir um espaço maior na quadra. Terceira curiosidade, historicamente os times buscam atletas altos para ganhar uma vantagem física. Por que maratonistas são tão magros? Top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, corredores de longa distância têm baixíssimo percentual de gordura para otimizar o desempenho. Segunda curiosidade, um corpo mais leve reduz o esforço necessário para percorrer grandes distâncias. Terceira curiosidade, o treinamento constante prioriza a resistência muscular em vez de força explosiva. Por que jogadores de futebol jogam água no rosto antes do jogo? Top 3 curiosidades rápidas. Primeira delas, porque ajuda muito a refrescar e reduzir a sensação de calor. Segunda curiosidade, pode usar também para limpar o suor e aumentar a concentração. Terceira curiosidade, alguns jogadores acreditam que é uma forma de se energizar psicologicamente para ficar pronto para o jogo. Por que os capacetes dos jogadores de futebol americano têm grades? Top 3 curiosidades rápidas, vamos ver. Primeira delas, essas grades protegem o jogador, principalmente no rosto, contra impactos diretos durante o jogo. Segunda curiosidade, ajudam a evitar lesões nos olhos, no nariz e na boca também. Terceira curiosidade, elas foram projetadas para manter a visão mais ampla, sem comprometer a segurança, então por isso que tem aquelas grades lá. Por que os estádios de futebol têm grama natural ou sintética? Top 3 curiosidades rápidas, vamos descobrir. Primeira delas, a grama natural oferece melhores condições para o jogo, mas ela exige uma manutenção muito mais alta. Segunda curiosidade, gramados sintéticos eles duram mais tempo, especialmente em local que o clima é muito extremo. Terceira curiosidade, a escolha do tipo de grama pode influenciar na velocidade da bola e também nos movimentos dos jogadores.